No dia 17 de março de 2021, uma mulher lésbica foi brutalmente assassinada em Betim, na Grande BH, em Minas Gerais. O crime, segundo o boletim de ocorrência, teria ocorrido porque ela estava andando com uma outra mulher de mãos dadas, e aí 2 homens armados abordaram elas, levaram elas para um terreno vazio, mandaram uma delas sair correndo, e ela saiu correndo e foi em direção à casa do pai dela, e assassinaram a outra. Quando a mulher chegou na casa do pai, ela pediu ajuda, ele falou que não ia ajudar, então ela ficou lá desesperada sem saber o que fazer. Depois ela ouviu os barulhos de tiros, saiu na rua correndo, chamou a ajuda da PM, e quando a polícia chegou lá, eles encontraram apenas a cabeça da mulher, né? Porque seu corpo estava enterrado. Enfim. Bom, eu trouxe esse crime horrível aqui, essa notícia, né? Porque nós pensamos em começar um novo quadro do canal aqui, da página, chamado 1949 ou Dias Atuais. O que a gente sempre fala no podcast, o que a gente fala muitas e muitas e muitas vezes, vocês já devem estar cansadas de ouvir, é que, infelizmente, a nossa condição de mulher mudou pouquíssimo na sociedade desde que a Simone de Beauvoir lançou o seu livro O Segundo Sexo, né? Então, a gente pensou em trazer aqui sempre notícias, questões atuais para comentar e conectar com a teoria para explicar um pouquinho, explicar por que acontece e tentar fazer com que as pessoas reflitam um pouco sobre, né? Então, eu trouxe essa questão, né, da mulher que aconteceu em Minas Gerais, porque o nosso último episódio do podcast, né, o último capítulo que a gente leu, foi o capítulo A Lésbica, onde a Simone de Beauvoir vai falar sobre as mulheres que se relacionam com outras mulheres, né? E na página 180 tem um trechinho que eu separei aqui para ler, onde ela vai falar muito sobre a violência, né? Ela vai falar sobre a violência masculina, que tem tudo a ver com esse caso que eu mencionei antes. Então, basicamente, a autora vai dizer: não é verdade que os homens respeitam as mulheres. Eles se respeitam mutualmente através de suas mulheres, esposas, amantes, teudas e manteúdas. Quando a proteção masculina não se projeta mais sobre ela, a mulher fica desarmada, em face de uma casta superior que se mostra agressiva, debochada e hostil. Como perversão erótica, a homossexualidade feminina mais faz sorrir do que qualquer coisa, mas se implica um modo de vida, suscita desprezo ou escândalo. Bom, esse trecho aqui, ele resume muito bem o que aconteceu, né? O que acontece ainda diariamente no Brasil de 2021, que a gente sabe, que são todas as violências lesbofóbicas que as mulheres passam, que são sempre essas violências masculinas. Então, quando a autora fala que os homens, eles não respeitam as mulheres, mas eles se respeitam através das mulheres, faz muito sentido, porque quando a gente traz isso para a realidade, para a vivência de mulheres que não se relacionam com homens, né, que negam o afeto e o acesso aos seus corpos aos homens, faz sentido a gente pensar que essas mulheres são um grupo mais vulnerável da sociedade, porque não tem aquela coisa do eu vou respeitar aquela mulher porque ela é a propriedade daquele homem, porque ela rejeitou ser a propriedade de um homem, né? Então, portanto, ela se torna muito mais vulnerável, muito mais suscetível a essa violência que os homens se veem no direito de praticar contra a gente, contra os nossos corpos e contra as nossas vidas. Quando a gente volta, então, na notícia que eu trouxe aqui, e aí a gente pensa nisso que a Simone já estava falando lá atrás, lá em 1949, faz muito sentido por diversos fatores, e eu acho que os principais são o fato, né, a violência ter acontecido em si, que por si só já mostra, né, essa violência masculina, todo esse poder que eles têm e que eles expressam, né, sobre a gente e como eles nos veem como inferiores, principalmente quando a gente não reproduz feminilidade e a gente nega o acesso de homens aos nossos corpos. O segundo é o fato da notícia praticamente não ter sido noticiada. Tipo, eu fiquei sabendo porque eu sigo algumas mulheres lésbicas que comentaram, né, esse absurdo, enfim, esse crime extremamente brutal, que se tivesse acontecido com outra mulher, enfim, dentro do padrão, talvez uma mulher rica, uma mulher casada e etc., com certeza teria saído muito mais na mídia, né? Eu encontrei apenas uma matéria do estado de Minas que fala sobre, e ela ainda nem traz
tantas informações assim, é bem raso e a gente sabe que quase ninguém falou sobre isso e tem um motivo, né? E o terceiro é o fato de que, mesmo na única matéria que tem sobre o assunto, dá para você perceber pela linguagem utilizada o quanto ainda não se fala, né, em lesbocídio, não se utiliza a palavra lésbica, não fala violência masculina, violência misógina, violência patriarcal. Enfim, a gente sabe, né, como a linguagem é importante nesses casos. Então, faz realmente a gente pensar muito sobre toda essa violência que as mulheres sofrem ainda diariamente, né, no Brasil de 2021, e que a Simone já estava falando lá atrás, né? Então, toda vez que a gente pensa na teoria dela, e muitas pessoas acreditam que é uma coisa lá da segunda onda, que isso está desatualizado. Infelizmente, muito infelizmente, eu queria que estivesse, mas infelizmente não é o caso. E a gente pode ver várias conexões dessas, né? A gente pretende trazer aqui nesse quadro várias notícias e comentar elas através da teoria da Simone neste livrinho aqui maravilhoso que estamos lendo no podcast. Então, obrigada por assistirem até aqui, compartilhem a notícia, consumam conteúdo de mulheres lésbicas, se posicionem, estudem e vão atrás, porque infelizmente a condição da mulher mudou pouquíssimo desde que Simone teorizou tudo isso até hoje. E a gente não queria estar criando esse quadro, a gente não queria estar trazendo essas notícias aqui, mas acreditamos que é importante, sim, comentar, é importante, sim, divulgar e compartilhar e falar a respeito, né? Porque muitas vezes pode passar batido, muitas vezes as pessoas podem não entender ou ler a teoria e achar que está muito longe da realidade, quando não é o fato, né? Tudo bem, às vezes as palavras são meio difíceis de entender e a gente está aqui para ajudar, mas assim, quando você compara, por exemplo, esse parágrafo falando sobre a violência masculina e sobre como homens não respeitam as mulheres, né, e sim respeitam uns aos outros através das mulheres, tudo faz muito sentido, infelizmente, muito sentido. Então, espero que vocês tenham gostado dessa pequena reflexão que eu trouxe aqui, né, não da notícia, óbvio, a notícia é horrível, mas é importante que a gente saiba o que está acontecendo e que a gente compartilhe, porque a grande mídia não vai fazer por nós, não é mesmo? Então, a gente tem que fazer por nós mesmos. Então é isso, até o próximo vídeo, pessoal. Obrigada por assistirem até aqui.